Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Humberto Nóbrega, eu sou advogado, eu sou jornalista, eu também sou escritor, tenho 5 livros publicados e agora entrei no ramo das palestras, né? E eu estou no Aconteceu Comigo, né? Aquela brincadeirinha que às vezes as coisas acontecem com a gente e eu estou justamente no Aconteceu Comigo. E Humberto Nóbrega no STF. O que, Humberto? O que é isso? O STF, né? Não é o Supremo Tribunal Federal, não, viu? Apesar que eu, como advogado, eu poderia. Então tenha calma, calma, muita calma nessa hora. Eu não fui indicado para ser ministro, não. Eu só estou no STF. Humberto no STF quer dizer Humberto no segredo também falo, né? Então eu também falo os meus segredos. Então, segredo também falo. E é justamente isso que eu vou falar, alguma coisa, né? Eu vou contar alguma coisa da minha vida agora, e eu espero que vocês entendam o que quer dizer, né, o STF de Humberto Nóbrega. Eu espero que vocês gostem disso aí. Há muito tempo atrás aqui, quando eu estava na cidade de Cajazeiras, numa viagem que eu fiz, eu vim de São Paulo, né? Estava fazendo uma pesquisa para publicar um livro que depois foi publicado. O livro chama História de Cabaré. E um colega meu aqui da cidade de Cajazeiras me disse: Humberto, olha, eu conheço alguém que vai te ajudar nessa pesquisa. Eu estava procurando pessoas que tivessem algumas histórias interessantes que aconteceram dentro, né, do cabaré de antigamente, as casas de prostituição, e eu estava atrás de uma pessoa que realmente falasse alguma coisa, mas coisas interessantes, coisa que chamasse a atenção. E esse colega me levou em alguns locais, e um local que ele me levou aqui na cidade de Cajazé foi justamente para conhecer uma ex-prostituta, né, vamos assim dizer. E ela, na época, isso eu estou falando, pessoal, isso eu estou falando de mais de 10 anos atrás. E essa senhora tinha, na época, 82 anos, né? E ela me recebeu. Ela morava ali pertinho da banda de música aqui da cidade de Cajazeiras, e ela me recebeu muito bem. A coisa mais linda que eu achei foi quando eu cheguei na casa. Ela estava com um belo vestido, aqueles vestidos estampados, muitas cores, algo que mostrava alegria, algo que mostrava vida, né? Vida. E essa senhora estava cheirosa, toda cheirosa. Eu nunca esqueci o perfume que ela estava usando, né? Aquele perfume da minha mãe usou muito, minha avó usou muito. Então, um perfume daquela época, coisa muito boa. Eu fiquei muito feliz pelo jeito que ela se arrumou, que era para falar, era história. E eu estava ali justamente para ouvir as histórias dela, né? Lá fiquei sabendo o nome dela, Dona Geni. Dona Geni, uma senhora muito simpática, me recebeu muito bem. E lá a gente falou de tudo, falou de quando ela começou a trabalhar, como era a vida naquela época, as perseguições que as prostitutas daquela época recebiam da própria igreja, né? Da própria igreja. O pessoal não queria que elas participassem das festas, elas ajudavam, mas não podia participar, né? Quer dizer, o pessoal queria o dinheiro, mas não queria a presença, e assim vai, né? E segundo Dona Geni, muitos políticos da região, né, alinharam, né, alinharam a sua política dentro do cabaré. Muitos prefeitos, muitos vereadores, muitos deputados que andavam lá, marcavam a sua campanha total nesse local chamado cabaré. E tinha, né, os encontros, as prostitutas tinham seus pretendentes, aí é normal dentro de cabaré. O que me chamou a atenção foi algumas coisas que eu perguntei
a essa senhora, Dona Geni, né, pela idade eu acho que Deus a tenha, né, se tiver viva está com 90 e poucos anos, mas isso está publicado em livro, né, num livro que eu fiz chamado História de Cabaré, está publicado muita coisa, então para mim falar é coisa tranquila, coisa bonita eu acho. E eu perguntando para Dona Geni se naquela época, né, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, isso era comum, né? O pai, geralmente o pai do nordestino, o nordestino do passado, era comum o pai levar o filho, né? Pegar o filho, o varão, o seu varão, e levar ele para o cabaré para que ele iniciasse sua vida sexual. Então era muito comum isso naquela época. Eu perguntei para a Dona Geni se isso aí existia de verdade. E eu ri, porque Dona Geni falou, olha, realmente existia, e ela disse só comigo, né, ela falando que só com ela, mais de 500 homens na cidade de Cajazeiras iniciou sua vida, o famoso quebra-cabaço, né? Então, e veja só com Dona Geni, ela disse que mais ou menos 500, né, 500 cajazeirense, paraibano, brasileiro, sei lá, quem apareceu ia lá e o pai levava e era aquela festa, era algo natural acontecer. E Dona Geni conversando, brincando, tudo, bem animada. Aí no momento que eu terminei a pergunta, que ela falou, né, mais de 500. Aí ela olhou para mim, riu um pouquinho e falou, você tem certeza que eu não quebrei o seu? Eu ri, porque eu disse, não, Dona Geni, comigo não. Talvez a senhora tenha iniciado meu pai, meu avô, né? Mas pela idade, não, né? Ela tinha 82 anos e eu nem a conhecia. Mas eu ri pra caramba pelo jeito, sabe, a brincadeira dela. Uma das coisas que ela falou que eu achei muito interessante, ela contou para mim que juntava as prostitutas e elas ajudavam a construção de igrejas aqui em Cajazeiras, né? Elas levavam suas doações de tijolo, de cimento e colocava lá na igreja, mesmo elas não podendo frequentar a igreja, porque era proibido pelos padres daquela época, né? Para você ter uma ideia, né, o que realmente era o sofrimento. Eu perguntei muito se naquela época existiam muitas drogas, existia tudo, e ela narrava que era a droga daquela época mesmo, era a cachaça, era a cerveja, né? Aparecia algum outro viajante que trazia, né, a droga mais pesada, a maconha, tudo, mas era muito raro. E Dona Geni, ela classificou muito a vida, né? A vida, o romantismo que existia naquelas mulheres. Elas eram mulheres que trabalhavam com o corpo, mas ela tinha os seus amantes, ela tinha os seus amados. E Dona Geni confessou claramente que amava uma pessoa aqui de Cajazeiras e viveu muito tempo se encontrando com essa pessoa, coisa que eu achei fenomenal. Ela pediu para me levar para o túmulo nessa informação e eu nem falei e nem vou falar quem é essa pessoa que ainda está viva, que na época era jovem, né? Hoje deve estar com seus 70 e quase 80 anos, e ela contou muito, ela contava muito que era comum que os coronéis daquela época, né, quando vinha com aquele monte de gado, aquelas rapaduras que vendia fora, ia todo mundo comemorar lá no cabaré, ia todo mundo beber e ficar bem animado, né? Uma outra coisa que eu achei muito interessante, que ela falando, né, ela conversando comigo com 82 anos, ela disse, olha, rapazinho, me chamou de rapazinho, né, na época, né, rapazinho, eu ficava muito orgulhosa quando eu descia na rua, né, na cidade, eu descia, porque elas foram expulsas do centro da cidade de Cajazeiras, foram lá pro lado, né, hoje chama Asa, né, elas foram pro lado de lá, e construíram suas casas, seus quartos, né? E elas foram expulsas. Ela dizia que gostava no dia de sábado, que até hoje é a feira aqui na cidade de Cajazeira, ela descia às vezes para fazer compra e elas achavam muito, ela disse que gostava muito
quando de si encontrava, né, aqueles senhores, né, e olhava e dizia, ô nega gostosa, né? Ela gostava, né, porque naquela época não tinha a importunação sexual do jeito que tem hoje. Era considerado como se fosse uma forma de galanteio, né? Porque não existia a maldade, né? Era uma forma, era um galanteio, né? E eu perguntei para ela também, né, dona Geni, a mudança que tem de hoje para antigamente, né? Ela dizia que antigamente existia o romantismo, hoje em dia se faz prostituição em todo canto, né? Não tem os locais. E ela contou mas muita coisa mesmo que eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe isso aqui para você, porque isso aí aconteceu comigo e eu topei a fazer aí, Humberto, no STF, né? Segredo também falando, né? Então também contando segredo. E engraçado que ela me fez uma pergunta, né? Disse assim, Humberto, você disse que não foi eu que lhe iniciei, mas quantas vezes você foi, já participou, já veio aqui no cabaré, né? Eu eu conto para você, já que é para contar segredo, eu falei para ela também, isso, dona Geni, eu tenho muitas pessoas que eu conheço que são prostitutas, muitas amigas, por sinal, eu não tenho nenhum preconceito, mas eu nunca me deitei com nenhuma prostituta, que eu digo no sentido de pagar a prostituta para usar o corpo dela. Eu nunca fiz isso. Ela disse, é admirável você não ter, ser um filho de nordestino, ser um filho neto de nordestino, e não ter, eu digo, não, eu não, nunca não tenho isso aí, né? Isso aí, eu nunca me deitei com uma prostituta. Eu conheço prostituta de ouvir dizer e de conversar com ela. Mas assim, a prostituta, na essência, né, na profissão propriamente dita, eu nunca tive isso aí. Mas é isso aí. Mais um aí, né? Aconteceu comigo, Humberto no STF, contando os segredos também, trazendo o que realmente aconteceu. E a gente, logo, a gente vamos trazer outro caos que aconteceu comigo, vamos trazer para vocês, tá bom? Eu agradeço. Quem puder aí verificar, dar o joinha, se inscrever no canal, eu faço parte do canal Humberto Nóbrega Palestrante, eu vou deixar aí também. E quem puder se inscreva no canal, dê o seu joinha, indique para os seus amigos e diga, ó, tem um doido aí que tá no STF e vai contar todos os segredos. Porque lá no STF do Segredos também falo, né? Segredo também falo, eu conto de tudo, por quê? Porque tudo isso aconteceu comigo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.